Olá, Fernanda, bom dia. Bom dia, Tudo bem? tudo ótimo, graças a Deus. Ai, que bom. Vamos esperar uns 3 minutinhos só para o pessoal ir entrando, mas já vou te perguntar se você vai ter algum slide ou alguma apresentação, algo que você queira que eu te auxilie. Não, não, princípio não. Então, tá certo. Aí, assim, como eu já tinha te adiantado, temos aqui pessoas do estado inteiro, tá bom? De algumas comarcas. Todas trabalham ou com vara criminal ou juizado especializado em violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, todos têm a competência de violência doméstica e familiar, tá bom? Combinado. Pessoal que vai chegando, agradeço a presença e já vou deixar aqui aberto, se quiserem abrir suas câmeras, participar, ou então fazer perguntas, pode abrir o microfone, né, e fazer a pergunta, lembrando que é uma oficina de trabalho, vamos compartilhar as nossas vivências, nossas boas práticas, tirar as dúvidas. Então, estamos aqui com esse espaço para esse momento, né? Vamos compartilhar a- as nossas vivências e melhorar as nossas rotinas de trabalho, os procedimentos, e contar hoje com a fala da Fernanda, que é uma policial penal, e ela vai trazer aí muitas coisas, algumas que eu já conversei com ela e eu não sabia particularmente, sobre tornozeleira eletrônica e botão do pânico. Vamos esperar mais alguns minutinhos, só para o pessoal ir terminando de entrar, e já já nós vamos começar. Fernanda, você se importa se gravarmos esse momento? Não, não, pode ir, tranquilo. Eu queria até fazer uso mostrar o sistema, como é que funciona, mas nossa internet aqui hoje não está funcionando. Então, assim, eu vou mais falar. E aí, se alguém quiser depois tirar dúvida particular, deixa meu telefone, pode entrar em contato comigo. Ok, então. Certo, então acho que a gente pode começar. Então, comunique que está sendo gravada essa oficina, depois nós podemos disponibilizar. E eu já quero começar agradecendo a presença, Fernanda. Muito obrigada por essa disponibilidade, por esse momento conosco. Vai ser vai enriquecer muito. Acho que hoje eu ainda estou no clima de fim de semana. Estou começando a semana, mas enfim, vai enriquecer muito o nosso trabalho. Te agradeço demais.
e espero que agora para frente começamos aí uma parceria, né? E quem sabe desenvolver projetos junto à Polícia Penal, que vai ser muito importante para o nosso trabalho e principalmente para as pessoas, né, que atendemos para os jurisdicionados. Muito obrigada, quero que se apresente, por favor, e vamos começar a nossa oficina. Temos até 11 horas, mas caso precise, a gente pode verificar a possibilidade de estender um pouco esse tempo, tá bom? Obrigada. Bom dia, meu nome é Fernanda Lessa, eu sou policial penal desde 2010. Hoje eu estou atuando na gerência da Central de Alternativas à Prisão. A priori, nós trabalhamos com as audiências de custódia, né? E com as medidas cautelares. Hoje, a maior demanda que nós temos dentro da Central de Alternativas à Prisão são os monitorados dos acusados de violência contra a mulher, né? E as vítimas que fazem uso do botão antipânico. Hoje mesmo, recebi a pauta aqui, em Goiânia, só em Goiânia a gente vai ter 13 audiências de violência doméstica, de agressões, né? Agressões é as ocorrências da noite aí que vão passar hoje pela audiência de de audiência de custódia, mas só de violência doméstica são 13, né? Fora os outros crimes. Então, assim, a gente tem uma demanda muito grande, porque um acusado, quando ele passa ali na audiência de violência doméstica, ele instala a tornozeleira, a gente tem todo um trabalho que tem que ser feito com ele, né? Desde a instalação, a orientação, a gente tem a vítima, né, que posteriormente vem buscar esse botão, e também a gente tem que fazer esse trabalho de orientação para ela, entrega do botão, explicar como é que funciona. Mas a gente tem uma carência aqui na central, que é de equipe multidisciplinar, que a gente percebe que faz muita falta, porque se a gente tivesse, né, que fosse uma assistente social, uma psicóloga, para orientar e estar conversando com eles, eu acredito que a gente teria uma diminuição dos casos, além da diminuição das ocorrências que a gente tem dentro da monitoração, que fim de bateria, as violações de aproximação, né, que a gente tem muitas são deslocamento, mas assim, se tivesse uma psicóloga, uma assistente social que conversasse, eles mudariam sua rota, né, então a gente veria, assim, a tentativa de diminuir essas violações, essas ocorrências que prejudica eles e dificulta o nosso trabalho, porque eu recebo ofício todos os dias de acusados, né, dos acusados de violência doméstica, para saber quem passou perto de quem. E a gente sabe que tem algumas mulheres que têm uma certa dificuldade, então elas também acabam passando próximo ao acusado, enfim. Vou falar como é que funciona direitinho o programa. Todas as tornozeleiras são instaladas mediante decisão judicial, né? Seja da audiência de custódia, seja a medida cautelar que o juiz impõe durante o andamento do processo ali da medida protetiva. Porque muitas vezes o acusado já tem a medida protetiva, não cumpre, e aí o juiz, antes de determinar uma prisão, né, ele faz o uso da monitoração. Então, eles vêm, instalam a tornozeleira, normalmente os acusados instalam a tornozeleira primeiro, mas a gente está tendo muito caso da vítima vir antes já buscar o equipamento, que ela recebe a intimação, ela comparece antes, e o acusado pode acabar aparecendo depois, né? Que eles também tentam protelar isso aí, né? Pedem para retirar a monitoração e tudo, então muitas vezes a vítima já está com o botão e ele não está ainda com a tornozeleira. O botão hoje, o botão antipânico, hoje ele funciona também como um botão, porque antigamente ele só funcionava vinculada à tornozeleira. Hoje ele tem a função de botão, onde a mulher aciona, né? E aí a central entra em contato com ela e desenvolve toda a ocorrência, que pode ser chamar a polícia militar, que é próprio, às vezes, os próprios policiais penais da central, se tiver efetivo, vai lá e atende a ocorrência também. Então, hoje ele funciona assim. Então, a gente entrega para elas, orienta, né, da função do botão. Mas o que eu sempre falo, até com a doutora Sandra, do Juizado da Mulher, uma vez que eu conversei com ela, instala a tornozeleira, porque aí é garantido que vai funcionar, assim, 100% efetivo. Porque é automático, quando o acusado está de tornozeleira, que a gente vincula o botão dela à tornozeleira, se ele passar perto, se ele deixar descarregar, se ele romper, é automático, a gente vai receber a violação aqui, vai mandar direto para o juiz já informando, ó, não está cumprindo, abandonou. Eu sempre penso dentro do Projúdice, que é já ficar mais rápido lá o abandono da monitoração, para o juiz ter a ciência que não está cumprindo, né? Para a gente conseguir garantir mesmo que essa vítima esteja protegida. Nós nunca tivemos casos dentro da monitoração de acusados que se aproximaram propositalmente da vítima e conseguiram ter acesso a ela. Ele estando de tornozeleira e ela com equipamento. Aconteceu o quê? Da vítima, às vezes, não fazer o bom uso do equipamento, né? Deixa em outro lugar ou deixa descarregado. Aí o acusado tenta aproximar dela, mas mesmo assim
A Polícia Militar, juntamente com a Polícia Penal, atende a ocorrência, consegue atender a ocorrência e garantir, né, a segurança dessa vítima. Um problema que a gente tem aqui com os acusados, a gente tem um fim de prazo, né? Todas as decisões, normalmente, de monitoração por ser medida cautelar, ela vem com fim de prazo, né? E eles não, vamos supor que eles não cumprem. Eles chegam aqui, eu vou fazer uma análise, né, para ver se eu faço a retirada ou não desse equipamento. E eu vejo lá que ele está violando, a vítima já foi na delegacia, fez uma nova ocorrência. Aí vira, assim, aí eles acham que está escrito lá, 60 dias, eu quero retirar e pronto, acabou. Aí a gente está iniciando umas palestrinhas aqui com eles, nesse sentido, de orientar, né, que eles façam, que eles cumpram, né, a medida cautelar que o juiz impôs, porque quando a gente chegar nesse fim de prazo, se ele estiver cumprindo, se a vítima falar, olha, ele está cumprindo a medida cautelar, a gente faz a retirada conforme decisão judicial. Caso ele não esteja cumprindo, o que que eu faço? Peticiono no processo também. Aí, assim, as varas que eu tenho acesso, por exemplo, da doutora Sandra e da doutora Giovana, tem o Vinícius. Eu já mando para ele, Vinícius, vê para mim rapidão se a gente tira ou não. Aí ele fala, não, não tira, a doutora vai manter. Ou então pode tirar, ela vai expedir a decisão. E a gente tenta trabalhar assim, mas eu acho que a gente tinha que ter uma forma mais que fosse, eu não sei, talvez viesse na decisão judicial, em relação à retirada do fim de prazo. A doutora Giovana, se eu não me engano, ela está colocando agora que tem o prazo, mas que não vai retirar antes da decisão do juiz. Porque a gente fica muito inseguro, né, na hora de fazer essa retirada. É, eles, quando estão de tornozeleira, eles estão cumprindo, né, porque eles sabem que a viatura, que eles não vão ter, como se diz assim, a chance mesmo de chegar perto dessa vítima. Então, a gente fica muito seguro de tirar esse equipamento e é a primeira oportunidade que eles tiverem se aproximar delas, né? A gente, assim, eu já pensei, eu acho que talvez se viesse na decisão ficaria mais fácil mesmo, constando que mesmo diante do fim de prazo, aguardar a decisão do juízo, porque quando não tem violações, a gente até faz essa retirada de forma tranquila, mas quando tem, a gente fica muito seguro e, assim, a defensoria é bem atuante, né? Então, às vezes, até cobra a gente, mas tem que tirar, e assim, a gente não quer recorrer em abuso, a gente só não quer também tomar uma decisão que depois possa prejudicar tanto a monitoração, porque eu vejo que as pessoas não, elas gostam muito de invalidar o programa da monitoração, principalmente em relação à violência doméstica. Mesmo não tendo caso, toda vez que você tem ocorrência de monitorado, eles gostam de invalidar o programa da monitoração. Assim, o programa funciona, a gente sabe que funciona. Só que as pessoas gostam ainda de validar, falar que a monitoração não serve para nada. E então, assim, nosso medo é esse, né, em relação a isso. Nos interior, eu atuo junto à comarca de Goiânia e Aparecida. Hoje a gente tem 665 entre monitorados e vítimas, né, com botão. Os interiores também fazem uso, alguns interiores já aplicam bem, igual o senador Canedo, eu sei que tem bastante monitorado e vítima com equipamento. Então, alguns interiores aplicam bem também essa questão da monitoração para acusar de violência doméstica. Eu não sei como é que é a adesão das vítimas nos interiores. Aqui melhorou bastante, de uns 4 anos para cá, a gente teve uma evolução muito grande. As vítimas têm buscado mesmo equipamento, querem fazer o uso, algumas acabam o prazo, tira, e elas falam, mas eu tô com medo ainda, e a gente deixa elas com o botão, né, avisa, informa, né, não, tudo bem, você pode continuar com o botão, se precisar acionar e tudo, né, pra gente ter para se sentirem mais seguras, né, em função disso. Agora, os interiores, eu não sei, assim, como é que é a adesão das vítimas. Eu sei que alguns interiores têm praticado, têm usado. Eu gosto de falar que o programa funciona, que o Poder Judiciário tem que fazer uso, porque é mais uma ferramenta do Estado, né, que a gente tem para garantir a segurança dessas vítimas. E é igual a Major do Batalhão Maria da Penha fala, a Sol fala, quando existe a medida a Major de Lei. Quando existe a medida protetiva, é, é muito mais difícil, né? Quando você tem uma medida protetiva, uma monitoração, é muito mais difícil você ter um feminicídio. Acontece quando tem medida protetiva, acontece, mas muitas vezes, assim, quando você está só naquela, não se aproximar, não manter contato. Quando você aplica uma monitoração, se o cara não cumpre, prende ele para ele, né, justificar, por que você não está cumprindo? Por que você está deixando a tornozeleira descarregar? Por que você está se aproximando dela? Então, assim, a gente vê que, é, às vezes, essa questão de
eu sei a palavra certa, mas assim, de você mostrar que o Estado está atuando, deixa o acusado mais temeroso, sim, em descumprir. E pensar duas vezes antes de fazer alguma coisa. Porque quando eles acham que não funciona, porque muitos instalam a tornozeleira aqui achando que não funciona, não vai dar nada. Quando eles veem que funciona, que liga para eles, que o equipamento vibra quando ele aproxima perto, quando ele passa próximo ao endereço da mulher, que o equipamento vibra, que incomoda eles, que eles veem que está funcionando, que a central liga e fala, não pode aproximar, não é para estar perto, eles começam a ver que funciona assim. Então, assim, a orientação não, se o pedido que eu faço, que o estado inteiro, né, os interiores, que a gente vê que acontece muito, né? Existe a monitoração, existe o antipânico, faz uso, faz a solicitação, o juiz manda, e para instalar, porque o programa funciona, é um programa efetivo, funciona bem. Claro que a gente tem que se adaptar, né? Vão tendo mudanças, a gente vai se adaptando. Mas, assim, a central é uma central nova, foi inaugurada há pouco tempo, então ela é grande, ela é bem estruturada, pode instalar em qualquer lugar do estado, desde que tenha sinal de telefônico, né? Pode fazer uso. Essa pergunta, Fernanda. Não, a Todas as tornozeleira comarcas têm acesso, eles podem fazer, solicitar, todos os magistrados e magistradas podem demandar. hoje está terminando a implantação dos pontos de atendimento monitorado. Então, já funciona no estado inteiro, mas vão ter pontos específicos. Então, assim, por exemplo, Rio Verde, vai ser em Rio Verde lá, né, na cidade de Rio Verde, mas isso é para a regional inteira. Então, funciona e, assim, vai ter equipes, vai estar estruturado, né? Vai estar maquinário, equipamento. A questão do equipamento, para monitoração, para violência doméstica, a gente nunca nega. A gente sempre deixa um quantitativo sem instalar, porque a gente está chegando ao limite do contrato, né? Vamos falar assim. Mas para os outros crimes a gente bota em fila de espera. Mas a questão da violência contra a mulher não tem lista de espera. Solicitou a instalação, já é feita a instalação, disponibilização do equipamento antipânico. Às vezes a vítima não tem interesse no equipamento, tudo bem, mas só a monitoração, só o fato do acusado estar, né, com o equipamento também já inibe muito a atuação dele, porque aí você consegue saber onde ele está, informar se ele está tentando descumprir ou não. Então, só a monitoração em si já garante, já dá uma efetividade nesse cumprimento da medida cautelar. Se a vítima, muitas vezes, elas não têm interesse de pegar o equipamento, mas só a monitoração já garante. Agora, quando ela tem interesse, que ela pega esse equipamento, a gente consegue fazer uma atuação bem bacana, consegue falar quem aproximou de quem, se foi ela que estava passando perto, se foi ele, se ele está deixando descarregar, se ele está tentando burlar o sinal da tornozeleira. Então, assim, eu bato na tecla, façam uso, solicitem, se alguém tiver alguma dúvida, eu vou deixar meu telefone. Eu não trabalho com os interiores, mas a gente pode orientar, eu passo o telefone de quem é o responsável, para a gente estar aplicando bem essa medida por todo o estado, né? Porque aqui em Goiânia e Aparecida a gente já aplica bem, o Poder Judiciário já faz um uso bacana. Lucelma, seu áudio está Não, pode estar desligado. fechado, Selma. Não adianta nada, né? Enfim, eu quero fazer uma pergunta, mas antes quero dar bom dia e boas-vindas para a doutora Mariana Queiroz, que é a juíza, coordenadora da nossa coordenadoria, e ela é a juíza titular do Juizado da Mulher de Rio Verde. Então, Fernanda, lá no início da sua fala, você veio falar algo que para mim foi novidade quando eu descobri, e eu quero voltar nesse ponto, que é pode ser concedido, então, somente o botão do pânico. Eu sei, eu entendi que não é a melhor solução, né? Mas até o agressor, o suposto agressor, estar com a tornozeleira, é interessante que ela já esteja com o botão. Sim, hoje, igual eu expliquei, hoje o equipamento faz a função de botão, né? Mas é o que você falou, o ideal é que ele esteja monitorado. Mas, por exemplo, tentou intimá-lo, não achou, e já conseguiu intimar ela para buscar o botão, ela pode fazer o uso do botão, ir lá, pegar o botão, ficar com o equipamento junto, né? Fazendo o uso correto, e até ou conseguir intimar ele, ou aí ser preso, né? Para instalar essa tornozeleira. Mas o ideal é que os dois estejam fazendo uso. Perfeito. Outro ponto, Fernanda, que eu fiquei pensando aqui, eu gostaria que você colocasse
para qual endereço, qual forma que essa decisão judicial pode ser encaminhada para a central. Pelo que eu entendi, é encaminhado para a central. E aí, já chegaram algumas dúvidas aqui, Bruna pode confirmar, porque Bruna é da minha equipe, é que algumas pessoas nos procuram querendo saber aonde vão. Se é por telefone, se encaminha por e-mail, se é via Projude, até mesmo os oficiais de justiça já nos procuraram, sabe, para aqueles que vão, né, fazer a intimação e eles. Essa pergunta vem para eles e nós queremos essa informação, saber como orientar e como também lá na sua unidade judiciária eles saberem para onde encaminhar de forma efetiva, né? Aqui em Goiânia, assim, dos juizados da mulher de Goiânia, a gente não tem grande dificuldade, não. Eles já colocam o endereço certinho, só que eles colocam para a vítima ligar para agendar. Não precisa agendar. Pode vir comparecer aqui. Durante a semana é mais fácil, né? Que a gente está com o efetivo todo aqui. Se os meninos não puderem atender, até a gente atende tudo. Mas final de semana também a gente tem equipe aqui. É, pode ser que às vezes algum plantão eu esteja só com dois, elas venham e não encontrem. Então, assim, eu gosto de falar bem dia de semana que é garantido que nunca vai faltar ninguém, não vai ter falta de servidor. Mas caso a gente coloca também o telefone, se quiser entrar em contato, a gente está tendo até atendimento via WhatsApp também, que facilita também. Às vezes a pessoa não quer ligar, só manda uma mensagem, eu posso buscar, e os meninos orientam, né? Respondem que pode vir buscar o equipamento. Mas, assim, aqui no Juizado da Mulher de Goiânia já tem o endereço certinho, mas eu passo para você certinho o endereço e o telefone do WhatsApp que a gente está fazendo. Até passei aquele dia para a doutora, a defensora, que ela também disse que as mulheres tentam contato e não estavam conseguindo contato aqui na CAP, né? Aí nos interiores eu teria que pegar o telefone e os endereços dos PANs, onde estão tendo, para poder passar certinho para o pessoal no interior. Nossa, eu te agradeço. E pensando na sua fala também sobre o fim do prazo, né? Já constar se deve manter ou não a, esse equipamento. Eu fiquei pensando, doutora Mariana, se a gente poderia propor uma recomendação conjunta, Fernanda, coordenadoria e a Polícia Penal, e trazer todas essas informações nessa recomendação e disponibilizar para o Estado. Eu acho que o ideal é que todos façam igual mesmo, assim, que seja, igual você falou, uma recomendação. Por quê? Por exemplo, o doutor Vitor Umbelino, na decisão dele já vem assim, 90 dias, fim de prazo, não precisando de nova decisão judicial. Então, o dele, mesmo se tiver violação, se eu estiver preocupada, eu vou tirar, porque já vem uma decisão, a decisão dele já vem dessa forma. Os outros juízes, cada um trabalha de um jeito. Aí eu acho que se fosse todos do mesmo formato, porque facilita, assim, não é só questão de facilitar, é questão da segurança mesmo. É que a gente fica. Eu falo assim, a gente não quer problema, não quero monitorado aqui, é, né, aqui na minha porta, eu quero tirar a tornozeleira, mas eu também não tenho segurança de tirar, aí a gente manda ele embora, muitas vezes nem tem advogado, mas aí eles arrumam um para ligar para a gente, e a gente tem que explicar. Então, assim, eu acho que o que ficar mais claro possível, clareza, na verdade, né? Ficar mais claro Uhum. possível para eles e para a gente, facilita todo esse processo, assim, dessas questões burocráticas mesmo. Sim, e pode ser uma questão que aqui no judiciário a gente não tinha visualizado isso, sabe? Então é interessantíssima essa fala tua, trazer essa questão, que sinceramente eu não acredito que seja difícil da gente alinhar, certo? Agora um outro ponto, gente, eu tô falando aqui, mas tá para todo mundo. Se alguém quiser levantar a mão, abrir o microfone, perguntar, falar como que é em sua comarca, tirar alguma dúvida, vamos aproveitar esse momento que a Fernanda está aqui conosco. E eu fiquei pensando, eu não trabalho na área fim, né? Mas eu fico pensando no seguinte: uma vez chegou uma demanda para a gente questionando em quais casos havia monitoramento eletrônico. Existe alguma forma da gente tirar um relatório de como que quais tem o monitoramento e qual processo está relacionado? Não entendi, como assim você fala? Uma lista, tipo um relatório. Hoje, você falou que Tem, a lista tem 655, isso para Aparecida de Goiânia e Goiânia, né? e, Nos seus. e monitorados. Esses são botões monitorados, né? Ao total. Certo. Dessa lista sua, você também consegue gerar, trazer para a gente quais são os processos que são Você- relativos.
assim, no sistema a gente tira, tem um relatório, e consegue, aí sai o número do processo. Aí é um outro problema que a gente tem. Porque aqui em Goiânia é parecido até menos, mas Goiânia normalmente tem um processo de medida protetiva, um processo com o criminal, né, o processo criminal, que aí vem a decisão da monitoração, né, da medida cautelar de monitoração. Aí fica, aí quando a gente vai fazer a pesquisa, você tem quatro números de processo diferentes, aí o processo de medida protetiva foi arquivado, mas o que determinou a instalação da tornozeleira não foi arquivado e também não revogou a tornozeleira. Aí o acusado vem aqui, mas ela não quer mais a medida protetiva. Realmente, já está lá no processo, não tem mais, está arquivado. E aí a gente fica sem saber, tira, não tira, porque aí a natureza da tornozeleira é outra, já é medida cautelar, né? Aí a gente fica confuso também, assim. E às vezes eu Acho que acho é que um bom ponto para recomendação também. sim, porque eu acho que às vezes o volume é grande, e aí quando eles revogam a protetiva, eles esquecem que ele está de tornozeleira, né? E aí acaba que não revoga e a gente fica sem saber se tira, se não tira. Aí algumas vezes dá certo eu peticionar lá e aí eles revogam a tornozeleira também. Mas facilitaria também, já está tudo na mesma decisão, facilitaria demais, porque a gente fica inseguro, né? Porque não é a mesma decisão que mandou instalar. Então a gente fica sem saber se tira, se não tira. E assim, teoricamente, a tornozeleira é para garantir, né, o cumprimento da protetiva. Então, se ela for revogada, fica assim, não tem a necessidade. Mas a gente ainda fica um pouco seguro de fazer essa retirada. Ai, perfeito, muito obrigada. Doutora Mariana, a senhora quer pontuar alguma questão? Sim, eu estava anotando aqui, eu acho que tem alguns pontos que são interessantes. Primeiro, quando a gente fala de monitoramento eletrônico, Fernanda, a gente fala basicamente de tornozeleira e botão do pânico. É isso? Sim, sim. Ou tem mais alguma ferramenta de monitoramento eletrônico que a gente pudesse usar? São esses dois, né? Tornozeleira e o botão. Aí o que eu fiquei pensando assim, quais as funções de cada um? O que é que o botão do pânico faz e o que é que a tornozeleira faz? E quando que vocês recomendariam de usar um e usar o outro? A tornozeleira, ela monitora, né, o acusado por sinal GPS, GPRS. Então, ela sabe, onde o acusado estiver, ela localiza, né? A gente tira relatórios, consegue ver onde que ele estava, o horário que ele estava. E o Uhum. botão, ele tem a mesma coisa da tornozeleira, só que ele não, né? Ele é o equipamento separado. Tanto é que ele é o mesmo equipamento, só que a tornozeleira encaixa no tornozelo do acusado, o botão não. Você entrega para a vítima como se fosse um aparelho celular. E ela tem a mesma função também. Um vinculado ao outro, a tornozeleira vinculado ao equipamento, a gente cria o que chama de raio de exclusão, né? Que é o raio que o acusado não pode entrar, que se aproximaria desse botão, que é a vítima, né? Então, o botão tem essa funcionalidade do acusado não poder se aproximar da vítima. Se ele entra dentro desse raio, aí o alarme é acionado, a central entra em contato com ele, porque às vezes é uma questão de deslocamento, que percebe, né? Fala assim, ó, você passou próximo à vítima. Então, se eles percebem que ele está se aproximando mesmo, primeira coisa é contato. Se você não sair de perto, a viatura vai lá e recolhe ele, tira ele do local, né? Leva para a delegacia ou para registro de nova ocorrência, ou às vezes, dependendo da delegacia, já prende ele lá mesmo, por descumprimento de medida protetiva. Então, ela tem a funcionalidade de localização mesmo, ela funciona como localizador, ela sabe onde o acusado está, e o botão também, sabe? Vê onde a vítima está, localiza a vítima o tempo inteiro, e um vinculado ao outro tem essa função de gerar esse alarme para a central atender a ocorrência. Uhum. Certo. Você vê que existe alguma serventia de um sem o outro? Ou eles precisam estar sempre juntos, sempre ser determinado o botão do pânico e a tornozeleira? O ideal, o ideal que eu acho que funciona é o botão e a tornozeleira junto. Mas é igual eu falei, o botão hoje funciona, né, com a função de botão, mas eu acho assim difícil da gente falar dessa questão do botão, porque aí a vítima tem que acionar, tem que ver o acusado, né? Assim, o acusado passou perto de mim, tem que acionar. Então, quando ela está fazendo o botão, o uso do botão vinculado à tornozeleira, ela não precisa fazer nada. Ela só tem que estar com o botão carregado, onde ela estiver, né? Que o alarme é gerado automaticamente. E a tornozeleira funciona sozinha também, igual eu falei. A gente não tem caso de acusados que instalou a tornozeleira e a vítima, mesmo sem botão dele, ficar indo, né? Assim, ele pode até tentar, mas ele vê que funciona, que a polícia é acionada, que ele é conduzido. Então,
Isso inibe bastante a atuação deles também. Mas, assim, para funcionar bem, falar, olha, funciona mesmo botão e tornozeleira com vinculado ao outro. Certo. Aí, para eu entender aqui, essa tornozeleira, mesmo sem o botão do pânico, a polícia tem como controlar quando ele vai para o local onde ele não pode ir, aí aquilo dispara em algum lugar, um alarme, é isso? Sim, pode. E em Goiânia, os juízes, alguns já colocam assim: é área de exclusão obrigatória à residência da vítima. Porque mesmo que ela não pegue, mas aí é uma coisa que tem que constar, Luciano, o endereço da vítima na decisão, porque muitas vezes a gente não tem acesso ao endereço da vítima, fica sem saber como fazer essa área. Porque mesmo se ela não tiver com botão, a casa dela vai ser uma área de exclusão. Então, se ele entrar dentro do raio, vai ser acionado o alarme. Certo. E o botão do pânico é algo que ela percebendo que ele chegou perto, alguma coisa assim, ela pode disparar e aquilo ali vai tocar uma sirene, um alarme em algum lugar. É isso? Aí a central é acionada, e aí ela entra em contato. Ou se ela não puder atender a ocorrência, ela solicita apoio da Polícia Militar, via Copom. Uhum. Excelente, Fernanda. Eu entendi, doutora Mariana, que nós vamos fazer uma recomendação ou algo nesse sentido, com esses pontos. Bom, doutora Mariana. Tá. Eu acho que a gente poderia iniciar com uma. Tem várias informações que a gente precisaria consolidar para elas estarem disponíveis e depois a gente evoluir para uma recomendação. Eu fiz várias anotações durante a fala da Fernanda, assim, qual que é o organograma, quais que são os órgãos que estão envolvidos nesse fornecimento da tornozeleira e do botão do pânico, né, para a gente criar um organograma com base nisso, um fluxograma, de onde vai para onde, né, o que é que o fórum precisa informar e para quais órgãos. E depois a vítima e o agressor, eles vão para onde? Né? E eles têm que ter alguma rotina de, por exemplo, se mudar o endereço, informa para quem? Se tem algum telefone disponível. Então, assim, eu acho que deixar claro isso, esse organograma, esse fluxo. Depois, ver as funções de cada equipamento, né? Quais as funcionalidades e para que eles são recomendados, né? E, com base nisso, a gente evoluir para uma rotina. Qual que é a rotina do fórum? O fórum concedendo determinando essas cautelares, manda para quem? Quais são as informações de que vocês precisam? Sabe? E, por exemplo, o tempo, os endereços, se depois daquele tempo estipulado retira ou não retira. Eu acho que isso aí, no final, a gente conseguiria fazer uma recomendação, mas definindo várias coisas antes. E também muito importante, pontos de distribuição, né? A partir desse organograma, onde que estão disponíveis essas tornozeleiras, que regionais atendem que cidades, né? E esse ponto de distribuição, tanto para a gente do fórum, quem que a gente precisa informar, como para a vítima e para o agressor também. Quem que eles procuram? Porque sempre aparece alguém no fórum falando, eu mudei de endereço, eu estou para uma roça, então lá não pega, caiu a bateria. Aí eles falam muito isso, quem usa tornozeleira volta várias vezes falando relatórios de inconsistência, né? Com que frequência a gente deveria ter esses relatórios para ter esse controle efetivo? Uhum. E esses casos, é muito frequente lá onde eu trabalho, nos locais onde eu já trabalhei com violência doméstica, as pessoas informaram que estão com a tornozeleira. Mas eu me mudei, eu estou para uma roça, eu estou trabalhando no Mato Grosso, lá não pegam, então eu tive um problema de bateria, e deixar claro qual que é a rotina para eles, né? Você Uhum. precisa informar em tal lugar, você entra em contato com tal telefone, né? E eu acho que eu anotei várias coisas aqui que eu acho que a gente pode evoluir, consolidar essas informações, tanto no âmbito do tribunal como na Secretaria de Segurança Pública, e daí a gente, ao final, conseguir evoluir para uma recomendação para o juiz, assim, uniformizar as decisões. O que a Secretaria de Segurança precisa, né, que a gente conste nas decisões para que seja efetivo. Então, acho que a gente pode, num primeiro momento, dialogar, construir essas informações de uma forma consolidada, e aí, no final, a gente vê o que é útil constar de uma recomendação.
Mas muito produtiva a sua fala, Fernanda, sanou muitas dúvidas, com certeza. Doutora, se a Luciana quiser fazer um ofício, aí eu coloco tudinho no papel, explico direitinho, mando o manualzinho dos equipamentos como funciona, que a gente tem no sistema, né? Até às vezes, o próprio pessoal, os servidores do fórum, o próprio juiz quer ver, né? Quer dar uma olhada no funcionamento, eu coloco tudo certinho. E aí a gente responde, já Aí vai foi uma sanando. maravilha a gente saber exatamente. Combinado, eu encaminho Exatamente. esse pedido via ofício ainda essa semana, e aí vamos começar essa construção. Temos uma pergunta no Uhum. chat. Bruna, você pode ler para a gente, por favor? Todo mundo tá me ouvindo? Sim, Sim. A Camila perguntou se é possível colocar mais de um lugar de exclusão no caso da tornozeleira eletrônica. Por exemplo, sim. casa e local de trabalho da vítima. Sim, é possível. E um acusado, ele pode ter mais de uma vítima também, né? Porque às vezes ele cometeu violência em casa, né? Aí tem a mãe, às vezes tem uma filha que já está maior de idade, mas também temerosa em relação, né, à questão do pai. E a gente tem muitos acusados aqui que tem mais de uma vítima. Muito interessante. E ocorre, né? Isso Tem bastante. Sim, bastante. Então, eu acho que a gente pode evoluir assim, Luciano e Fernanda, fazer um ofício, consolidar esses nossos pontos aqui na coordenadoria, né, ver o que a gente precisaria, manda um ofício para você, depois, se for o caso, a gente agenda uma reunião para sanar algumas dúvidas, e aí a gente monta um documento, né, bonitinho, Luciana, no Visual Law, né, para a gente encaminhar para as comarcas, e aí depois, juntos, a gente evolui para uma recomendação, né, o que é interessante, Fernanda, para vocês, que a gente uniformize, que a gente conste nas decisões, porque, por exemplo, tem várias coisas que você falou que eu nem sabia que eu tinha que constar, né? Esse Uhum. prazo determinado, esse tempo depois dos 90 dias, por exemplo, se mantém ou não mantém, né? E aí talvez a gente ter alguma devolutiva de vocês também, né? Abrir essa porta para, no caso em que vocês, por exemplo, não estão seguros, a vítima foi aí, relatou alguma coisa, para isso chegar para a gente também no fórum. Então, acho que foi bastante produtiva a reunião, eu agradeço bastante. eu, Aí você, no hum, ofício, pode pedir o que você, as dúvidas todas que você tiver aí a gente responde. Eu vou identificar onde está sendo instalado os PANs, que estão terminando de instalar agora, os pontos de atendimento monitorado, que aí eu já coloco o endereço também certinho, o telefone dos interiores, né? Porque eu vejo que o interior ainda está muito assim, ainda não está bem concentrado. Então, a gente coloca assim certinho, eu vou fazer um ofício bem legal, e aí qualquer coisa também, futuramente, a gente pode fazer apresentações do sistema, como que funciona, para o pessoal do judiciário mesmo, sim, mostrar como que funciona a tornozeleira do acusado com o equipamento da vítima. ótimo, estou anotando, apresentar o sistema, porque a gente conhece, né? Uma vez eu fui com a desembargadora Sandra numa central, não deve ser a mesma, né? Que você disse que inaugurou há pouco tempo, mas tinha um telão e aí tinha Sim, piscando, né? Aonde tem os monitorados. É muito interessante. Quem sabe a gente pode fazer até uma visita, né, doutora Mariana? E então vamos começar esse contato. Quero saber Com se mais certeza, eu acho que a gente, depois que acho que depois que ela mandar esse ofício, a gente marca essa visita para conhecer melhor e evoluir para recomendação. Perfeito, então. Eu quero verificar se mais alguém que está presente tem interesse de abrir o microfone, então mandar no chat mais alguma pergunta, ou pode ser, além de pergunta, pode ser só de falar como que sua comarca funciona, se algo aqui surpreendeu, olha, vou repassar com o meu magistrado ou magistrada. Mas, de toda forma, quero lembrar novamente sobre a participação de vocês, que isso seja registrado pela lista de frequência que está no chat, tá bom? Que depois a gente encaminha. A Diene está falando que em Caçu já funciona e tem tempo. Que bom, Diene.
que funciona, então já está tudo certinho, né? Tiago Bonfim. Bruna, você me ajuda, por favor, com o chat? Ajudo. Tiago Bonfim disse que ele é assessor, mas não sabe como funciona, por isso o interesse em participar da oficina que serviu bastante. Somente isso. Certo. Luciano, Ah, tá a posição do pessoal aí que te quiser tirar dúvida, pode colocar, tá? Pode me mandar mensagem, eu tiro as dúvidas que alguém tivesse, se tiver interesse. o contato seu que eu tenho aqui, né? Hum? Já vou colocar então no chat. Lucelma, Sim. deixa eu só te fazer uma pergunta. Eu sou gestora da vara criminal aqui na comarca de Paranaiguara. Aqui as tornozeleiras e os botão pânico, eles funcionam, nossa, uma maravilha. A equipe aqui de Rio Verde, as decisões saem assim, por exemplo, 3 horas da tarde, 6 horas a gente já tem deferimento delas. A gente já consegue expedir mandado no mesmo dia, então e aqui tem muita medida protetiva, então aqui funciona bem. A dúvida é, quando chega, por exemplo, assim, uma situação do plantão, o juiz plantonista, ele não determina a instalação da tornozeleira. Então, quando chega, eu tenho 3 casos aqui que foi situação de plantão e que eles não têm tornozeleira. Aqui na comarca, depois da tornozeleira, a gente nunca mais teve problema. Então, assim, os caras, eles respeitam, porque se tiver descumprimento, fecha na hora. Aí a gente oficia a PM de São Simão, porque a nossa cidade é pequena, então a gente pega ali São Simão, pega Quirinópolis. Então, a gente oficia o destacamento da Polícia Militar em São Simão, a gente oficia o destacamento, o comando ali de Quirinópolis. Então, eles fazem aquela visita solidária, porque eles têm uma equipe só para isso. Então, geralmente, quando acontece qualquer BO que a mulher liga, é rápido. Inclusive, a gente tem 2 foragidos por conta de descumprimento, porque, inclusive, assim, foragiu por quê? Porque o mandado de prisão sai muito rápido, e aí a gente oficia por dentro do Projude mesmo, né? E aí a equipe já sai para a rua para pegar os caras. Mas esses casos que eu tenho aqui, que vem do plantão, o que eu falo com o juiz? Ó, doutor, chegou do plantão aqui, deu a protetiva, mas não mandou instalar a tornozeleira. O meu juiz tem que fazer uma decisão aditiva? Tem, normalmente é assim. Aí ele vai fazer uma determinando a instalação, né, da tornozeleira, visando garantir o cumprimento, né, dessa medida protetiva. Então eu vou passar essa situação para ele desses 3 casos que a gente tem na comarca sem tornozeleira. Então era Michele, isso. Michele, muito obrigada por sua participação. Isso é muito interessante a gente ouvir. Vou passar para a doutora Mariana. E aí, Michele, eu só quero colocar a coordenadoria também à disposição. Se você precisar, tá? Conversar com o magistrado e tal, estamos à disposição, tanto Michele quanto de qualquer outra comarca. A coordenadoria tem atuação estadual e estamos à disposição para ajudar, auxiliar no que vocês quiserem ou acharem que a coordenadoria pode auxiliar, tudo visando, né, doutora Mariana, em melhoria da prestação jurisdicional e do trabalho de vocês. Luciano, aqui na comarca, eu tinha passado para o meu juiz a situação daquele projeto do homem agressor. Eu até me disponibilizo a fazer o curso para poder a gente. Porque aqui a cidade, assim, apesar de ser pequena, mas é muito agressor. E a gente vê assim que assim, a situação ela não muda. Então, eu tenho um caso aqui hoje, por exemplo, de uma moça que tirou a protetiva, ela tem 12 protetivas. Foram arquivando as medidas, o cara já ficou preso várias vezes. Aí eu falei para ele daquele programa lá do homem agressor, né? Que inclusive ele poderia, a participação dele no curso eu acho que não é que ameniza, mas seria assim, mais um cumprimento da medida, né? Enfim. O que a gente tem que fazer para poder eu e uma colega, a gente se disponibilizar e fazer o curso para depois aplicar na comarca. E até na região, se tiver algum colega que não tenha, né, a gente também fazer. Certo, Porque não dá Michele. tem que tratar a cabeça desses homens, o problema tá complicado. É a cabeça deles que não está prestando. Não, não De muda, né? repente, um amor próprio e mostrar para eles, ó, a situação não é assim. Maria da Penha vai valer, vão fechar vocês. Tem um cara que já vendeu casa, carro, tá foragido por conta de descumprimento de medida. Porque ele tem que se manter foragido, né? Então a gente já sabe que ele já vendeu tudo, mas está foragido. Então, de repente, pegar essas empresas que tem na comarca, que são os 3 lugares mais movimentados, e pedir uma parceria deles. Olha, vamos começar a divulgar aí no estabelecimento, né? Porque a lei ela é importante, ela tem que valer. Nossa, Michele, vamos conversar. Eu posso mandar uns materiais para vocês, né? Beleza. Uns cartazes para Michele, você você procurar. fala, é,
anotar o nome da Michelle, né, Paranaiguara, para fazer o curso dos grupos, né? Luciano, a gente vai ter um curso agora com a EJUG, anotar o nome. Michelle traz vários relatos interessantes. Muito obrigada, Michelle, pela sua participação. Muito boa sua partilha. E, assim, é um problema nacional, né? Essa questão do plantão de violência doméstica. Porque hoje a maior distribuição criminal do Brasil é violência doméstica. Então, não é por Exato. acaso, né, que numa vara de competência criminalista, o maior volume realmente é violência doméstica. O plantão, todos nós temos problema, porque como é uma matéria muito específica, às vezes o juiz plantonista é de outra área e ele não é uma pessoa e ele não tem o hábito, né, de trabalhar com aquilo. Uma rotina boa, Michele, para a gente fazer é assim, toda segunda-feira a gente olhar, a gente se acostumar ao que é que entrou. Dar uma olhadinha no que é que entrou naquela semana. E ver principalmente o que é que entrou do plantão. Porque Certo. aí você certifica alguns Uhum. processos que você teve problema no seu plantão. A gente costuma ter problema de TPU no plantão e de medida protetiva sem prazo. E agora você trouxe essa outra questão também, né, da tornozeleira e tal. Então, uma rotina boa para a gente é quando segunda-feira, quando terminar o plantão, a gente dá uma olhadinha nesses processos, né? Principalmente Uhum. naqueles que a gente sabe que dá problema, medida protetiva de plantão e APF de plantão, e aí você É. certifica e manda concluso. Não tem o que fazer. Se a gente está acostumado e toda segunda-feira a gente consegue cumprir essa rotina, nossa vida melhora. Porque a TPU fica direita, medida protetiva com prazo e essa questão da tornozeleira. Então, eu posso falar para o doutor João Paulo que as medidas protetivas do plantão que chegarem, não tem problema algum. Ele pode fazer os aditivos, né? Porque, é igual a senhora falou, o juiz do plantão nem sempre é da matéria dele, né? E ele também falar assim, deixa a cargo do colega fazer isso, ele não vai fazer. Então, eu falo com ele, falo, doutor, chegou, eu fiz a oficina, então, assim, fui até orientada. Chegou, o senhor pode dar uma decisão aditiva e a gente já oficia o monitoramento. Beleza, então, doutor. Temos Melhor outra coisa para pergunta nós. no Temos mais chat. A Diene perguntou se é obrigatório qualquer medida protetiva, o uso de tornozeleira e botão do pânico, pois aqui nem todos têm essa decisão. Não, isso Doutora, fica. desculpa, Fernanda, pode continuar. Não, é porque assim, a gente confunde muito, né, a questão da medida protetiva e da tornozeleira. A tornozeleira ainda não é uma medida protetiva, né? Tem projeto de lei para ela ser colocada como uma medida protetiva. Ela é aplicada para garantir o cumprimento, né? Principalmente a questão da não aproximação do acusado, né, da vítima. Porque é o que ela consegue verificar, né? Porque essa questão de contato telefônico, a gente não tem como. A tornozeleira não vê, mas assim, é para garantir que ele não vai aproximar dessa vítima, né? Para fazer qualquer coisa com ela. Então, não é obrigatório. Aqui funciona mais ou menos assim. Quando o acusado não chegou a ser preso, ele tem uma medida protetiva e ele descumpre, aí o juiz, muitas vezes antes de prender, fala assim, não, então vai fazer uso da monitoração, né? Porque você não está cumprindo a medida protetiva. E, normalmente, já sai de tornozeleira ou da audiência de custódia ou passa lá uns meses preso, tem uns que passam 3, 4 meses presos, né? Que praticou a violência e o juiz libera, mas com o uso da tornozeleira. Mas não é obrigatório, isso é critério do juiz, né? Se verificar que só a medida protetiva está conseguindo ser garantida, né? Às vezes o acusado recebe só a medida protetiva, para de entrar em contato com a vítima, não manter contato, não aproxima, mas normalmente eles não conseguem cumprir, né? Não sei o que acontece, que eles não conseguem, aí o juiz determina a instalação da tornozeleira. Só em relação a grupos, né? Aqui a gente não, na CAP a gente já fez grupos, não estamos fazendo. Tem uma gerência que atua aqui do lado da gente que eles fazem grupos reflexivos para autores de violência doméstica. Eu já participei de um grupo todinho, né? Que são 10 encontros. E assim, eu vejo muito importante. Se os interiores tiverem, né? Que equipe psicossocial multiprofissional para realizar, que seja roda de conversa, que seja parte da justiça restaurativa, alguma coisa assim, porque faz muita diferença na cabeça desses homens, né? Deles estarem escutando até outros homens relatarem, né, o problema deles, porque eles entram muito também com a cabeça de que eles são os inocentes, né? Eu não fiz nada, é a mulher que é doida, e então, assim, é muito importante esses grupos interiores estarem fazendo, né? Eu vi que Águas Lindas já tem alguns interiores que já tem,
faz muita diferença, né? A gente tem casos recorrentes mesmo, igual ela falou, 12 medidas protetivas. Os dois, assim, você vê que é uma relação errada de ambos os lados, né? Tanto da vítima de estar passando por isso tantas vezes, quanto do acusado continuar também. Então, assim, essa participação nos grupos é importante. Eu quero. Então, sobre os grupos reflexivos, eu estou combinando com a Michelle que assim que terminar essa oficina, ela vai permanecer na sala e eu vou tirar algumas dúvidas dela em relação a isso, mas nós estamos aí para começar um curso no dia 19 de abril. Pode entrar. No dia 19 de abril teremos um curso de grupos reflexivos, é uma parceria com a EJUB, e tem uma lista que nós vamos encaminhar para a EJUG dessas pessoas para participação. Então, quem quiser ficar também junto com o Michele, eu vou tirar algumas outras dúvidas. E quero também ler a participação da Larissa, que ela colocou no chat, que no interior ainda não está consolidada a instalação de tornozeleira, em se tratando de medida protetiva. Então, acredito que isso aí com o tempo, né, doutora Mariana, nós vamos tendo mais equipamentos, mais segurança até mesmo de colocar, fica a critério, sim, do magistrado, dependendo do caso, né, para aplicar esse tipo de monitoramento, mas de acordo com a experiência da Fernanda, isso faz muita diferença, tanto de Fernanda quanto Michele, quanto Diene, né, no interior, falando sobre a diferença que traz para a proteção da mulher com casos que temos o monitoramento eletrônico. Então, ainda temos um tempinho, coloco novamente o microfone à disposição, aberto, para mais alguém que quiser contribuir. Bom, eu vou falando aqui, caso alguém tenha algo para complementar. Tá, chegou. A Daiane Brito. Não, ela só colocou o nome dela, Daiane. Bem-vinda. Lembrando da lista de frequência, gente, façam, preencham, por favor, está lá no chat a lista de frequência e depois nós vamos encaminhar uma declaração de participação. Então, vamos encaminhando para o final, né? Acredito que foi uma das oficinas mais produtivas que nós tivemos. Estou muito feliz, muito grata por tua participação, Fernanda. Com certeza vai ajudar muito. Nós vamos fazer todo esse mapeamento que a doutora Mariana já descreveu brilhantemente, né? De forma brilhante já descreveu. Nós vamos fazer esse mapeamento, vamos encaminhar esse ofício e daqui a um tempo teremos uma recomendação, algo nesse sentido para todas as comarcas e melhorar essa prestação jurisdicional. A Fernanda abriu o microfone. Você quer falar, Fernanda? Não, eu me boto à disposição, quem quiser, qualquer dúvida, qualquer coisa que quiser saber, ou às vezes até curiosidade, pode colocar meu telefone com o Selma, eu estou à disposição, e eu me coloco à disposição para apresentar o tema também, e se vai na comarca também, você me passa o ofício, responde, aí a gente vai já, vamos dando continuidade, porque assim, eu fico muito chateada quando eu vejo pessoas tentando descredibilizar a monitoração, porque realmente não é perfeito, né? Como nada é perfeito, mas assim, é uma ferramenta a mais e ajuda, melhora assim. Eu fico feliz de ouvir a Michelle de Paranaiguara falar, porque muita gente não acredita, mas funciona. É uma ferramenta muito importante. Então, assim, eu faço questão de falar, apliquem, usem, e eu, se for necessário, levo, mostro o sistema como é que funciona e estou à disposição de vocês. Ai, que bom, Fernanda, Fernanda. isso que a Fernanda falou é tão verdade que a gente, depois que começou a fazer uso do monitoramento aqui, a gente não a gente teve o quê? 2, 3 descumprimentos de medida protetiva, de resto a gente não tem. Já apareceram assim 3, 4 lá no meu cartório. Ah, porque ela soltou da minha perna, eu estava trabalhando, ela soltou. Aí eu ainda falo, isso aqui nem se você amarrar um caminhão vai soltar, isso aqui foi porque você violou. Nesses casos, assim, a gente tem uma equipe aqui que eu acho que é muito importante também, os servidores, dar o apoio para a equipe penal. Então, assim, por vezes, o Reginaldo, ele não pode vir na sexta-feira, na quinta-feira, mas ele pode ir no sábado. Então, eu me disponho, às vezes, até trabalhar no sábado de casa para ajudar, imprimindo o termo, levando lá, assinando, instalando. Então, assim, a monitoração eletrônica, eu falo que, assim, bom, pelo menos na minha cidade e na região, funciona bem. E o que a gente puder fazer para poder manter elas,
e usar isso para poder, até onde forma, trazer esses agressores para esses grupos reflexivos, né? Ó, de repente, se frequentar o grupo, né? Ela pode ser uma medida que pode ser retirada depois, né? Porque vai manter as outras medidas. E as mulheres aqui da minha cidade já começaram a ter assim, uma vida um pouco mais tranquila, né? Uma ou outra que destoa. Não, eu quero retirar a medida. Ah, porque voltei com ele. Essa mesma do caso que a gente vai retirar hoje, eu falei, ela muito sem graça, eu falei, Tatiana, se você vir aqui 200 mil vezes o judiciário vai te dar medida protetiva e, se for necessário, tornozeleira de novo, né? Mas a gente fala, explica, mas enfim, cada um tem suas decisões. Mas a tornozeleira eletrônica, ela é maravilhosa. É Excelente, só. Michele. Michele trouxe uma questão, Fernanda, que eu fiquei pensando aqui agora. Você tem algum índice, alguma estatística disso, assim, quantas vezes que tira, que coloca de volta, ou quantas passaram por foram, né, acarretou feminicídio ou não? Alguns índices? Feminicídio nenhum, né? A gente já teve ao contrário. A vítima estava com o botão, o acusado tinha tirado a tornozeleira, e como eles tinham uma relação muito conturbada, da última vez a juíza não colocou a tornozeleira nele, liberou. Ele foi atrás dela, e aí ela, na época, ela estava com o equipamento até descarregado, ligou na central, aí ela falou: Eu não aguento mais ele, vou matar ele. E ela matou ele. Mas aí já era, né? O Poder Judiciário entendeu que foi legítima defesa, porque ele estava dentro da casa dela e ela já estava. Se o botão dela não estava funcionando, porque ela tinha deixado de descarregar. Mas, enfim, deles aproximarem, fazendo de tornozeleira, é óbvio que eles tentam, né? Tem um ou outro que acha que não funciona, mas, assim, eles não têm acesso à vítima, porque a ocorrência é atendida antes, né? O pessoal atende a ocorrência, se não consegue atender a PM, dá o apoio para a gente e tudo. Mas eu consigo fazer um levantamento assim de reincidência, né? De acusados que já instalaram, chega a instalar 2, 3 vezes o equipamento, e assim, normalmente com a mesma vítima, né? Que são relações conturbadas e vai e volta, assim, mas eu consigo fazer um levantamentozinho assim, talvez não 100% preciso, mas eu consigo ter um número bacana, assim. Não, é excelente, é só curiosidade mesmo, que eu acho tão interessante. Esse indicador que Michele trouxe é muito bom. A Mas Larissa, aqui ela. nos ofícios de violação que a equipe manda, eles sabem lá quantas vezes carregou, não carregou. Esse mesmo agora, ele não carregou fim de semana. Sabe assim, se ele deixou só 10 minutos na carga. Eu não sei que sistema é esse que eles têm. Sei que o Edmar que me fala, olha, ele deixou só 10 minutos na carga. Sabe, é um sistema tão bom que eu já vi assim, no telefone dos policiais que vem aqui que não tem como não achar, que eu acho que são 25 satélites, né, que consegue capturar a monitoração. Você não precisa nem de internet, você precisa do satélite. Foi o que eles me explicaram. Então, é um sistema maravilhoso. Parece que da última vez agora teve uma melhoria nesse sistema, que agora foi melhor ainda. Excelente, Michele. Aí, eu quero ler aqui sobre uma coisa que a Larissa colocou no chat, que se puder enviar a distribuição dos interiores para onde devemos encaminhar a decisão, caso seja determinada a instalação do monitoramento. Larissa, eu assim, vou retomar que nós vamos fazer esse mapeamento, né? Vamos levantar todas essas informações, vamos compartilhar, assim, com todo mundo. Fernanda já está disponível para nos ajudar nisso. A Fernanda Fleury Cardoso, a assessora da segunda vara judicial de Guapó, ela comenta que foi uma excelente, né? Está sendo uma excelente reunião, muitos esclarecimentos. Muito obrigada, Fernanda, por sua contribuição. A Aline Mendonça, aqui na comarca de Goiandira não temos tornozeleiras suficientes. Até para os presos em regime semiaberto está em falta. Sim, Fernanda, é você. É aquela questão que eu falei, a gente está chegando no limite contratual. Mas aí o que que o coordenador, né, que faz a gestão dessas tornozeleiras faz? A gente não atinge o limite justamente para atender os casos de violência doméstica. Então, a gente sempre tem, quando for solicitar, for mandar para o cartório, não sei para onde que o pessoal do interior manda, a gente tem que construir esse fluxo, informar que é para casos de violência doméstica, que vai solicitar a entrega do botão de pânico também, porque aqui em Goiânia, aqui na região metropolitana, nunca a gente nega a instalação de tornozeleira para casos de violência doméstica. Às vezes a gente pede para ficar numa lista de espera, caso de semiaberto, aberto, ou outra medida cautelar, né? Que não seja para o acusado de violência doméstica. Então, quando for solicitar, destacar bem grande, é para caso de violência doméstica, vai solicitar o botão, porque aí, nesse caso, o coordenador da central não faz, se ele não tiver o equipamento, ele não faz a negativa. Ele pega onde tiver, manda instalar, para não deixar essa vítima sem, né, sem segurança. Excelente. E aí eu me recordo de uma reunião que participamos com o Ministério da Mulher, né, doutora Mariana? Que o Ministério da Mulher
desse governo, ele está tentando ali e já pensando em algo para aumentar esse quantitativo, tá? Em todos os estados. Então, eu vou, junto com esse mapeamento que vamos fazer, esse levantamento de informações, vou consultar o Ministério da Mulher para saber como que está o andamento desse projeto. Quem sabe a gente consegue mais unidades, né, Fernanda, para o nosso estado. E aí, Larissa aqui falando também que sempre fica numa lista de espera. Então, a Andrea colocou seu nome, o William também colocou o teu nome, e a doutora Mariana compartilhou novamente a lista de frequência. Então, gente, já estamos no nosso horário. A Fernanda já disponibilizou o celular dela, o número de telefone. O meu também está disponível. Temos o nosso grupo de WhatsApp. Quero saber se alguém não está participando do grupo de WhatsApp e gostaria de participar. Bruna, coloca o link, por favor, no nosso chat para participação. Ou então entre em contato conosco. A coordenadoria está à disposição. Reforço mais uma vez que temos atuação estadual e estamos aqui para auxiliar vocês dentro para atividades das suas atividades jurisdicionais em suas unidades. Então, conte conosco. Fernanda, mais uma vez, te agradeço demais a participação e eu passo a palavra primeiro para a Fernanda, né, para agradecimentos finais, e após para a doutora Mariana Queiroz, para encerramento dessa oficina. E quero agradecer, Bruna, a servidora da coordenadoria, pelo apoio para a realização dessa oficina de hoje. Muito obrigada. Eu queria agradecer, Luciana, pelo convite, que eu acho assim, importante da gente estar falando, porque para a questão de visualizar mesmo, né? Conseguir entender o funcionamento, me bota à disposição, quem precisar de qualquer informação, e de apresentar o sistema mesmo, que eu acho que vai ficar mais visível, assim, para entender quando conseguir visualizar, né, o sistema, como funciona. Eu estou à disposição de vocês, tá bom? Então, muito obrigada, Fernanda. Saímos aqui com esse dever de casa, né, de vários passos. E se tudo correr bem, se Deus quiser, vamos conseguir fazer uma recomendação para uniformizar os procedimentos. Agradeço a todo mundo, né, as 40 pessoas que a gente teve hoje aqui de manhã, né, já é a nossa quinta ou sexta reunião da campanha Protege e Julga, e continuamos com um público fiel aqui, né, interessado realmente na violência doméstica, melhorar nosso trabalho. Agradeço ao pessoal de Paranaiguara, Michele, tantas comarcas que estiveram aqui com a gente hoje, Padre Bernardo, Águas Lindas, Itapirapuã, Guapó, Goiandi, Goiatuba. Muito obrigada a todo mundo, tá bom? Lembro, ainda mais uma vez, que a gente está com esse curso em data próxima com a EJUG sobre os grupos reflexivos, tá bem? Qualquer coisa, quem quiser participar, que não se inscreveu ainda, manda mensagem para a gente lá no grupão, que a gente coloca vocês, ainda dá tempo e é muito importante, sim. Então, muito obrigada, Fernanda, foi maravilhosa a sua palestra, esclareceu bastante. Obrigada, Lucelma, Bruna, e podemos encerrar então, né? Muito obrigada a todos mais uma vez. Obrigada. Bruna, eu peço para você encerrar a gravação, mas não feche a sala, que aí eu vou conversar e tirar algumas dúvidas sobre os grupos reflexivos, tá? Tem algumas pessoas falando sobre o grupo, eu coloquei o link no chat. Tchau, gente. Bom dia. Muito obrigada. Obrigada, gente. Tchau.